Vamos que vamos, ó. Programa Dose Milionária, segunda a sexta-feira, estamos de volta, sempre a partir das 11h30 da manhã. Para quem quiser acompanhar no ao vivo, é claro que fica tudo gravado aí, pessoal. Vamos falar aqui, olha, um desafio, a meu ver, grande, dependendo do tipo de empresa ou indústria, maior ainda, que é a questão dos acidentes de trabalho. Tem muita gente que não sabe, mas o trajeto da tua casa até a empresa que você trabalha, ou da empresa que você trabalha até a tua casa, se tiver acidente, também é considerado acidente de trabalho. Vamos entender isso daqui? Eu vou até perguntar para ela aqui sobre como é que funciona a questão de home office. E se acontecer um acidente doméstico no horário de trabalho e eu sou de home office? Eita, nós, não sei. Vamos lá, pessoal. Ela é sócia na Ferrarese e Freitas Advogados. Vamos receber aqui a advogada, a doutora Mônica Marins. Bom dia, seja muito bem-vinda. Tudo bom, Mônica? Bom dia, Leonardo. Tudo bem? Foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada pela oportunidade. Deixa a gente te conhecer um pouquinho antes da gente mergulhar na parte técnica aqui, Mônica. Quem que é a Mônica Marins, por favor? Mônica Marins é uma profissional da área jurídica, apaixonada pelo direito desde a adolescência, nunca teve dúvidas da carreira. Você é daqui de Brasília? Não sou de Brasília, sou carioca, moro aqui em Brasília já há 7 anos, em virtude da oportunidade no escritório onde eu sou sócia. Eu sou sócia no Ferrarese e Freitas Advogados aqui em Brasília e na unidade de Manaus também. Então, uma vez ao mês, eu estou em terras manauaras. Que lugar quente que é Manaus. Mandar um abraço pro pessoal de Manaus. Quando você sai daquele aeroporto, é incrível como é que é úmido e quente. Eu nunca experimentei um lugar que nem Manaus. O mais próximo que eu já experimentei de Manaus foi Rio de Janeiro. Olha! Que é a tua terra. Porque lá também é muito úmido e muito quente, Rio de Janeiro, né? Mas o Rio de Janeiro a gente consegue ter inverno, a gente tem dias mais frescos. Em Manaus, eu vou lhe confessar, hein? Nunca peguei nenhuma brisazinha, não. Lá é quente o ano inteiro. Lá é muito quente. Lá, eu diria que ar-condicionado é de utilidade pública, assim. Não tem não tem como ficar sem, não tem como. Como é que tá sendo a sua estadia aqui em Brasília? O pessoal te recebeu bem por aqui? Como é que tá sendo? Maravilhoso. Olha, eu não gosto nem de elogiar muito Brasília para não atrair mais gente para cá. Porque desde que eu cheguei, essa cidade já encheu, viu? Maravilhoso, eu amo morar em Brasília. Mas como eu te disse, Leonardo, eu não vou elogiar muito não, porque senão eu vou atrair mais gente para cá. Deixa isso de lado. Vou dar um abraço pros cariocas aqui. Pra você ver. Tá vendo? Povo do Rio de Janeiro, viu? Chupa. Aqui, Brasília é muito bom, né? A qualidade de vida é muito boa. É mais seguro. Brasília é um lugar muito bom pra morar. Não elogia muito não, Leonardo. Para por aí. Minha terra. Para por aí. Vem cá, de vez em quando você dá um pulinho lá no Rio pra visitar a família, os amigos. Visitar parente, amigo. Não tem jeito, né? De vez em quando, tomar um banho de mar, né? Limpar a alma, é bom, é bom. Lavar a alma. Me conta aqui, lá no escritório, eu fico imaginando que vocês devem ter advogados para atender diversas áreas. Sim. É isso? Isso. Tá. Essa questão trabalhista, né? Eu fiquei curioso com o tema. Tá, tudo bem. A tua especialidade é área trabalhista? Eu me formei e fiz pós-graduação na área de Direito do Trabalho. Okay. Claro que, conforme você bem mencionou, eu tenho outros especialistas do escritório, direito tributário, direito desportivo, direito previdenciário, que não é a mesma coisa que direito do trabalho, né? Que pese em serem áreas muito, muito parecidas, muito próximas. Direito previdenciário, né, filho? Fala comigo, hein? Pode falar comigo. Quando acabar aqui, já sabe quem consultar, hein? Sim, jovem senhor. Que bacana. Inclusive, direito previdenciário, eu acho que o pessoal do previdenciário vai trabalhar bastante daqui para frente, porque a população acima é considerada idosa tem crescido absurdamente no país, né? Hoje já são mais de 10% da população e calcula-se que até 2050 nós teremos mais idosos do que jovens e crianças no Brasil, pessoal. Olha só, estamos falando daqui a menos de 30 anos. É muita coisa. Muita coisa. Vamos lá. Quem é empresário às vezes não gosta muito dessa questão do advogado trabalhista. Tem medo, né? Tem medo, mas a gente precisa quebrar esse tabu. Eu concordo demais. O empresário precisa compreender que ele precisa consultar um advogado trabalhista justamente para ele se prevenir. Deixa eu usar isso aqui a meu favor, né? Não, mas Mônica. Nós não somos vilões, estamos aqui para ajudar também. Mônica, vem cá. Acidente do trabalho. Eu fiquei muito curioso, repito. Falei, peraí, uma advogada, se fosse alguém do recursos humanos, sei lá, alguém de uma liderança dentro da empresa, me conta o que é isso. Como é que você, como advogada, se abraça junto com empresários e empresas essa questão do desafio da redução do número de acidentes de trabalho, que é um desafio, acredito eu, para todas as empresas, muito para as indústrias.
Fala pra gente aí. Claro. Bom, o Brasil, infelizmente, está no ranking aí, dentro dos países que ocupam as primeiras posições em número de acidentes de trabalho. A gente só está atrás da China, Índia e Indonésia. Imagine só, a cada 3 horas no Brasil morre um profissional vítima de acidente de trabalho. Morre? Morre. Não, então, assim, só repete o número a cada quanto tempo? 3 horas. A cada 3 horas no Brasil. A gente tem um número muito Deus. alto. É algo que chama muito a atenção. Pessoal, a gente tá falando, só pra vocês terem uma ideia, que é quase meio-dia, a gente tá falando de que 3 morreram hoje. É isso aí. É isso aí. Aliás, 3 não, né? Até mais, né? Não, a cada 3 horas, é isso mesmo. Não, era 12. Então, 4. 3 vezes 4, é isso mesmo, né? 12 horas. E 4 morreram já o hoje. estado de São Paulo é o campeão no número de acidentes de trabalho, né? Então, assim, a gente tem uma estatística muito alta e o que chama atenção é que nós temos diversas normas regulamentadoras, que são as chamadas NRs, mais de 30, e ainda assim ocupamos aí o pódio lamentável no número de acidentados. Quando a gente fala de mais de 30, não sei se você vai ter essa informação, se tiver, você traz por gentileza. Quando a gente compara com outros países que estão bem em relação à questão do acidente de trabalho, 30 é um número razoável, é um número... É um número alto. É alto. Alto. A gente tem um número aqui alto de normas regulamentadoras. Isso é em tudo do direito, né? A nossa Constituição é um calhamaço. É um calhamaço, ela é super gigantesca. A gente tem um monte de leis. O problema é o Estado fazer cumprir as leis, então? É a gente colocar em prática, né? Quando a gente fala de direito do trabalho, a gente tem um fiscal da lei, né? A gente tem ali a figura do fiscal do trabalho, que ele tem a função dele principal, qual é? É justamente visitar empresas, ele é um agente indústrias, do Estado. um agente do Estado, tá? Para poder justamente fiscalizar e verificar se todas as normas estão cumpridas. E além do próprio fiscal do trabalho, a gente tem a figura do Ministério Público do Trabalho, o MPT, que ele também é um fiscal da lei, né? Quando a gente fala ali da área trabalhista. Mas a gente realmente tem um desafio muito grande em conseguir reduzir esse número de acidente. E eu vou deixar o pessoal aí pensando um pouquinho aí, né? Não vou já entrar e falar a minha opinião particular, né? Enfim, e o que muito vem se debatendo na área e no meio sobre isso. O que é interessante a gente trazer um pouco é que a gente tem um número muito alto de acidentes de trabalho, de mortes também, em vários segmentos hoje, tá? A gente tem os profissionais da área de saúde que estão ali no ranking, que lideram o número de acidente. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem. Mas eles morrem de quê? Deixa eu entender aqui. Não necessariamente morrer, né? Eles podem sofrer o acidente em si. Tá. Porque imagine só, enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, eles trabalham, a grande parte das vezes, trabalham dentro de hospitais, um ambiente insalubre. Então, eles podem se cortar com uma seringa contaminada, ter contato com lixo biológico e por aí vai. Né? Além até mesmo de quedas. Imagine só um hospital, uma corrida para salvar um paciente. O enfermeiro está correndo de um andar para o outro, toma um tombo na escada. Isso é um acidente de trabalho. Ele está durante a jornada de trabalho dele. Então, realmente uma profissão que sofre muito com isso. Eu não podia imaginar, porque assim, a gente tem a questão do advento dos deliveries que explodiu pós-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, né? Então, eu imagino que acidente de trabalho, por exemplo, com motoqueiro, deve ser uma coisa muito alta. Eu morei 6 anos em Goiânia. Olha, eu não sei se é real, né? Mas o pessoal em Goiânia dizia que Goiânia era a capital dos acidentes de moto. Mas lá tem era muito comum, assim, é assustador. Você tá andando e tem acidente. Toda semana você vê um acidente de moto lá. É muito comum. Eu pensei até que eles fossem campeões ou o pessoal da indústria. Mas eu não podia imaginar o pessoal da saúde, então. A indústria também vai entrar também nesse ranking. O pessoal da construção civil. Tá. Construção civil é muito comum a gente passar em expostos, obra, né? em canteiro de obra, e ter aquela placa grandona lá. Estamos sem acidentes há X dias. E quem nunca passou e viu isso, né? Porque realmente os profissionais também sofrem muito, estão no ranking também, sem dúvidas. Agora, uma coisa me chamou a atenção, Leonardo, quando você falou dos motoqueiros de delivery. Esses dados, essas estatísticas, levam em consideração tão somente os empregados que têm carteira assinada. E os informais, eles não entram nesse ranking. Tá, mas e no caso de PJ? Também não? PJ também não, profissional liberal, que né? A maioria é MEI deles, né? Exato. Se bem que se estiver MEI tá irregular, viu? Porque o pessoal que trabalha com delivery ali, ninguém tira menos do que 4, 5 por mês, não. O pessoal ganha bem. Muito bem.
Pois é, pois é. Então, a gente tem várias categorias profissionais, na verdade, que são tidos como informais, que, infelizmente, também sofrem. A gente não tem o número desse pessoal, acidentes, então. E nós não temos, porque eles estão na informalidade, na ilegalidade. E esse número, infelizmente, desde a pandemia, ele cresceu mais. Tá. Muita gente perdeu o emprego e aí acabou migrando realmente para essas atividades informais. Mônica, vamos lá. É claro que pro trabalhador está muito evidente para a gente o prejuízo, a perda. Primeiro, a questão da perda da condição de poder seguir, dar continuidade ao seu trabalho, seja por um período, seja temporário, ou seja até de forma permanente. Então, assim, há uma perda gigantesca, né? Quando a gente fala, agora voltado para o empresário, que é alguém que deve zelar por esse cuidado em relação ao seu colaborador, quais perdas que a empresa tem quando acontece, por exemplo, um acidente de trabalho? Muitas, e não são poucas, tá? Bom, se o empregado sofre um acidente de trabalho e ele precisa ficar afastado somente até 15 dias, a empresa vai pagar o salário normal, os benefícios e tá ótimo. Eu não vou ter a pessoa para poder suprir uma necessidade da empresa. E a empresa? Mas mesmo assim eu tenho que pagar. Exatamente. Ou seja, durante 14 dias ali... 14, 15, até o 15º. 15º, Isso, tá? Mas se o empregado precisar ficar afastado por um período maior do que esse, aí o empregador vai ter que encaminhar esse funcionário para o INSS. Uhum. E aí a empresa não vai ter mais responsabilidade com relação ao pagamento daquele salário. Isso em regra, porque nós temos exceções. Ué, como assim exceções? Existem algumas categorias profissionais, como, por exemplo, os bancários, né? Que a norma coletiva da categoria prevê que o banco, durante um determinado período, continue complementando a diferença que o INSS vai pagar para aquele empregado afastado até chegar ao salário integral. E pode ser, a gente tem também outras categorias também que têm esse direito, vai depender da norma coletiva. Qual que é o teto do INSS quando a gente fala de acidente de trabalho? É 91% da média das últimas contribuições. 91% que chega. É interessante. É bem razoável, né? Sim. Agora, o pessoal precisa entender que às vezes fala assim, então beleza, né? Passou de 15, tá tranquilo. Não tá tranquilo, pessoal, porque você conseguir gente para trabalhar sempre foi um grande desafio. Hoje em dia tá super desafiador. O maior desafio da enorme maioria dos empresários se chama pessoas. Então, muita gente fala, tem muito desempregado no Brasil. Aí eu vou dizer para você, existe uma carência de bons profissionais no mercado, mas é uma carência, pessoal, absurda. Alguma coisa não tá fechando a balança, né? Pois é porque tem muita gente que não quer trabalhar. E parece que não é mentira, pessoal. Isso é sério. É seríssimo. Sim. Então, na hora que você perde um funcionário que tá ali, que tá rendendo, que tá entregando por conta de um acidente de trabalho, às vezes por um descuido, por algo que não foi cumprido, você tá tendo uma grande perda. Vamos lá. Tem toda a questão... Fala, e deixa filha. eu fazer um adendo. E complementar. O prejuízo não é só ali para o empregador. O prejuízo é para o Estado também. Porque imagina, o INSS vai ter que pagar aquele benefício, aquele auxílio acidente do empregado que está afastado. Se a gente fala tanto em rombo da Previdência e números de aposentados que vão crescer daqui a 10, 15, 20 anos, a gente também tem que olhar para isso. A gente tem um gasto muito elevado na Previdência quando a gente fala de empregado afastado. Então, ou seja, cabe também ao empresário, dentro de uma visão social, vamos dizer assim, eu me preocupar também, deixa eu cuidar para eu não perder o colaborador, para ele não ter uma perda financeira, para ele não trazer um prejuízo temporário ou permanente, e também para eu não ser responsável por mais um peso que vai ser gerado pelo próprio Estado. Exatamente. É isso, Mônica? Exatamente. Por isso que de tempos em tempos a gente sai na mídia que o governo vai fazer um pente fino. Agora, né? Tá fazendo já, vai começar. Atenção aí, pessoal. Eu quero mandar um abraço aqui pros servidores lá do INSS, que não devem gostar muito de mim. Como é que vocês fazem greve na hora do pente fino? Assim, é brincadeira que vocês estão fazendo, hein? É brincadeira, o pessoal do... Desculpa, viu, Mônica? Essa fala é minha. Abraço pra vocês que trabalham no INSS, que tanta gente precisa de vocês. Greve agora, pessoal. Brincadeira, hein? Maldade. Pois é. Bem isso aí, né? Mas é só a minha fala. E não fique com dó, não, porque o salário inicial do INSS começa ali perto de R$5.000 pro atendente, pessoal. Tô entregando vocês aqui agora. Leonardo que tá falando, não tem nada com isso. Só ouvindo. Só trouxe dados. Só aproveitando aqui, Só trouxe estatística. Só isso. Me conta um pouquinho, como é que é teu trabalho como advogada
quando a gente vai tratar dessa questão. Então, como é que você ajuda para poder prevenir essa questão do acidente de trabalho? Tá, vamos lá. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Agora, em agosto, eu vou completar 17 anos advogando para a classe bancária. E é uma classe que eu tenho um carinho muito grande. Minha mãe foi bancária, aposentada da Caixa Econômica Federal. Então, já vem aquele amor de muitos anos, né? Imagina, E se a gente parar para analisar, lá na década de 80, na década de 90, ele é muito comum a gente ver o bancário acidentado, sofrer um acidente de trabalho, no sentido de lesão por esforço repetitivo. Porque a gente não tinha isso, a chamada LER, Não, né? ninguém vai falar da danada da LER? Porque hoje a gente tem, né, os caixas automáticos, você vai, quem vai na boca do caixa ainda hoje, né? Tem gente que vai, mas é muito pouca, enfim, Sabe né? o que eu pensei, amor? Que é porque hoje tem problemas maiores. Tem um monitor, né? O caixa que tá lá, ele até bate um papo contigo, tá descontraído, ele tá contento, né? Ele não digita mais tanto como antes. Mas não tem mais aquela coisa de pegar malote pesado, carregar peso pra cima e pra baixo Máquina na da agência. datilografia. Ficar contando dinheiro na mão, imagina. A gente hoje tem máquina aí que conta milhões de uma vez só. Então mudou, modernizou. Então por isso que a gente não escuta mais falar tanto, né, de LER, lesão por esforço repetitivo. Isso na classe bancária. Claro que a gente tem outras classes aí que ainda sofrem desse problema. O que no meio da classe bancária? A pessoa começou a se afastar com problemas de cunho psicológico. A gente começou a falar na síndrome de burnout. Uau, o que é isso? O que é isso, né? Tempo de desafios da mente, de doenças de cunho psicológico. Então, a gente começa a ver um esgotamento mental muito grande na classe. E isso vem puxado por quê? Assédio moral no ambiente de trabalho. As empresas, os empresários precisam cuidar das pessoas que eles colocam para gerir um negócio. Porque se aquela pessoa não tem aquele cuidado, não tem um perfil de fato de liderança, aliado ao lado humano também, o cara vai ter problema na justiça depois, porque o funcionário vai se afastar por ter sofrido um acidente de trabalho de cunho psicológico. E isso é algo muito grave. Mônica, me conta. Aí eu não sabia disso. Eu adoro que esse trabalho nosso aqui, que a gente fica sabendo de tudo aqui. Eu não sabia que, por exemplo, algo assim, por exemplo, burnout, entra como acidente de trabalho. Entra. Claro, se a pessoa tiver que sair, lógico, vai ter que sair pelo INSS, ficar 2, 3 meses parado. Já claro. é reconhecido, claro, evidente. já é reconhecido já como doença ocupacional. Para você ver como isso aí é algo realmente grave e que precisa ser visto com outros olhos. A gente, como eu te disse, a gente vê hoje uma categoria muito grande, principalmente dos bancários, afastados com doenças dessa natureza. Mas a gente vê também profissionais da área da saúde, médicos sofrendo com síndrome de burnout. Por quê? Porque são cargas extensas de trabalho. O cara dá plantão no hospital, no outro dia o cara tá ali atendendo no consultório e depois ele tá dando plantão de novo. E é fora a vida, que a pessoa tem vida, né? Não é só o trabalho, né? A gente tem vida, enfim. Então, isso aí realmente está trazendo um adoecimento em massa. E a gente precisa ter atenção a isso. A gente precisa cuidar do lado mental também dos nossos colaboradores. Muito bom. Como é que fica a questão, por exemplo, ansiedade, depressão? Também entra? Também entra. Assim, o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui prático, tá? O funcionário apresentou um atestado que está com depressão. Ok. Se ele ficar mais de 15 dias, vai entrar naquela regrinha que a gente falou anteriormente. Ele vai ter que se afastar pelo INSS, ok. E aí, lá no INSS, ele vai passar por uma perícia. E essa perícia vai dizer se aquela depressão tem nexo ou não com o trabalho. Se tiver nexo com o trabalho, ele vai usufruir de benefício previdenciário, que a sigla é o B91. Se não for, vai ser o B31, que é o chamado auxílio-doença, tá? Okay. E se ele usufruir daquele auxílio acidente de trabalho, eu já tenho comprovado, imagina, por uma autarquia federal, que o funcionário ficou doente, desenvolveu depressão por causa do trabalho. Então, aquele empregado pode, inclusive, ajuizar uma demanda trabalhista em face do empregador, pleiteando reparação pelos danos que ele sofreu. Posso falar na linguagem do povo aqui? Pode processar a empresa, é isso? Pode processar a empresa. E tem tudo para ganhar, né? Porque se ele já tem um laudo positivo de uma autarquia federal, isso não impede dele ter que passar por uma nova perícia na Justiça do Trabalho. Ok, mas ele já tem um laudo que favorece ele. E vou além. O cara que foi lá na INSS, conseguiu o B91, o dia que ele tiver alta, voltar a trabalhar, ele tem 1 ano de estabilidade na empresa. Ou seja,
O empregador não pode mandar ele embora durante o período de 1 ano. A não ser que o empregador queira indenizar ele pelo período de 1 ano. Aí fica a critério do empregador. Paga os 12 saldos. Difícil, né? Porque tudo é salário, décimo, férias, depósito de fundo de garantia, recolhimento de INSS. É como se o trabalhador estivesse trabalhando. Eu ia te perguntar sobre isso. Quando o trabalhador fica afastado ali, sabe, 20 dias, aí ele vai para o INSS. O INSS assume o salário e também as demais custas ou não? Não, somente o salário. Ok. Tá? E aí, sendo o auxílio doença, ou seja, não tem nexo com o trabalho, o empregador vai parar não vai ter mais obrigação de depositar fundo, recolher INSS, nada disso. A gente dá uma paradinha ali, vamos dizer assim, ali no contrato de trabalho. Tá, entendi. Tá. Mas assim, é importante o empregador prevenir a ocorrência de acidente, porque mesmo que o empregado consiga apenas o benefício chamado B31, ou seja, o INSS não reconheceu um nexo com o trabalho, isso não impede, primeiro, que aquele empregado recorra administrativamente junto ao INSS para converter esse benefício, ou seja, para ser, de fato, auxílio acidente de trabalho. E se não conseguir, lá na área previdenciária, existe uma ação específica para ser ajuizada para conversão de benefício. E, além disso, o empregado ainda pode ajuizar um processo trabalhista contra o seu empregador. E aí, a Justiça do Trabalho pode decidir diferente. Dizer que mesmo o INSS dizendo que não tem nexo, o juiz do trabalho pode dizer que tem. Ou seja, mais um prejuízo e mais um problema para o empregador. Eita, nós. Vamos lá. Agora, eu gostei muito da sua postura aqui, porque você está ampliando, ao meu ver, amplia-se a sua atuação. E é muito bacana ver isso nos dias atuais, pelo advindo da inteligência artificial. Aí eu vejo a inteligência das pessoas, né? Não sei se você entendeu que eu te chamei de inteligência, é muito inteligente. Obrigada, Leonardo. Nossa, mas além de inteligente, usando uma estratégia muito inteligente, porque você amplia a tua atuação pela percepção que você tem daquilo que acontece a nível jurídico, e conseguindo antever um possível grande prejuízo para o colaborador e também para a organização. Vamos lá, até que ponto que você vai nesse seu trabalho? Teu trabalho é mais de conscientização? Então, na verdade, a gente atua mais para os reclamantes, né? Então, ou seja, a gente atua contra as empresas quando a gente fala de direito do trabalho, né? Então, a gente consegue ali realmente esmiuçar para aquele empregado, né? O que ele está passando, quais são os direitos dele. Até porque quando a gente fala numa doença, assim, quando chega a pessoa lá no escritório, eu já vejo no semblante, sabe? Tá abatido, tá triste, começa a falar sobre a empresa, sobre o que está acontecendo. Alguns choram, não é só mulher, não, homem também, tá? Então a gente vê que realmente o abalo psicológico é muito grande, é muito grande. Me fala uma coisa, assim, se você puder voltar a falar sobre os bancos aqui. Muita gente não sabe, né? Quando você vai ao banco, você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você vai adquirir, pessoal. São minhas palavras, não da advogada, que senão ela me processa. São minhas palavras, beleza? Por quê? Porque existe uma pressão. O cara que te atende lá, o gerente de contas, ele é um vendedor, beleza? Esse nome, gerente de contas, é um nome bonito. Para um vendedor, não tem problema nenhum ter esse nome, gerente de contas. Só que ele é um vendedor. Sim. Ele tá ali para te vender dinheiro, para te vender seguro, tá ali para te vender um título de descapitalização, porque ele não capitaliza nada. Ele tá ali para te vender. Só que se ele não vende, ele sofre muita pressão. Eu queria saber a tua opinião, tá, Mônica? A gente vem de um país e de uma educação, de escola e de faculdade, em que não é estimulada a nossa liderança. Alguém fala, mas tem representante de turma. Você tá de piada comigo. A nossa educação é de obediência. Quem obedece melhor, tira as melhores notas. É assim que funciona. Você tem que responder disso e dessa forma. Você não é preparado nem para pensar, nem para resolver problema de forma criativa. Você tem que fazer ipsis literis. Quanto mais ipsis literis você faz, melhor você vai sair na escola. Isso é um problemaço pra gente, pessoal. Então a gente tem muita gente liderando que não foi preparada para isso. Aí eu te pergunto, esse tem sido um dos fatores quando a gente fala de líderes que muitas vezes não sabem liderar, e aí é aquilo, né? A porrada vem de cima, e aí eu recebo essa porrada e eu aumento ela e derramo pra cima de você. Aí você pega e derrama pra cima do Elias, que é o nosso idoso aqui. É por aí? Sem dúvidas, tá? Sem mencionar nomes de instituições. Eu tenho, por exemplo, um cliente que trabalhou na instituição A, que era um horror. O cara fala da instituição, nossa, não consegue nem assistir a propaganda na televisão, tá? Meu Aí Deus. foi trabalhar na instituição B. Maravilhoso, elogia, isso é... Ai, que lugar maravilhoso, gestores maravilhosos, lindo. Aí essa semana me ligou, doutora, virou o caos.
O que aconteceu? Mas aí não era maravilhoso? Pois é, o novo gestor que assumiu veio lá do meu antigo empregador. O cara tá tocando o terror aqui dentro, já tá todo mundo enlouquecendo, já tá todo mundo adoecendo. Pois é, e aí? A gente tem que ter, assim, é difícil realmente preparar um líder. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, tá? Mas as empresas precisam investir na formação de líderes. E precisa enxergar quem está de cima, quem está ali no topo da cadeia, tem que enxergar quem tem condições de ser formado um líder efetivo. Muito bom. O líder efetivo, claro, ele vai ter que entregar o resultado, é óbvio. Capitalismo, né, gente? Vamos lá, mundo moderno, é ok, não é instituição de caridade, a gente sabe disso. Mas aquele cara que é bem formado, ele vai conseguir incentivar os liderados dele, e eles vão entregar tudo e mais um pouco, e os caras vão estar com um sorriso no rosto. Não vai ter ninguém afastado por burnout ou qualquer outra coisa. Tem que ter um equilíbrio nessa relação de quem está liderando e quem é liderado. Então, as empresas também precisam se preocupar com isso. Ah, mas minha empresa está lucrando 3 vezes mais do que lucrou no ano passado. Quantos funcionários estão afastados? Quantos funcionários pediu demissão com insatisfação e foi lá para o concorrente? Ainda tem isso. O cara aprende, se torna um baita profissional. Você gastou muito treinando o cara. Ele vai embora. E tudo que você investiu nele, que você gastou de tempo, de dinheiro, seja lá mais o quê, ele vai levar para o teu concorrente. E será que tu vai continuar lucrando 2, 3 vezes mais nos próximos anos com essa postura? Muito bom. Fica a pergunta aí para os empresários. Muito bom. Vem cá, doutora Mônica. Vamos lá, vamos supor assim, eu sou funcionário do banco A, ou do B, ou do I. Sem citar nome. Sem citar nome. Ó, não me comprometem. Não. Eu tô pegando só as letras dos bancos. É porque tem muito banco com B. Quase tudo. Não tá, né? Vai ter que ir também. Ó, mas aqui, me conta uma coisa aqui. Eu sou funcionário do Banco X. Tô passando por um nível de assédio, assim, absurdo. Tô mal, tô doente, já busquei ajuda psiquiátrica, tô tomando remédio. E não melhora. Eu tô precisando de ajuda. Essa pessoa pode te procurar? Pode, com certeza. Como é que é feito o trâmite? Como é que a gente prepara uma pessoa dessa? O que é importante ela ter em mãos pra gente poder ir atrás de um direito? Pessoal, isso aqui é muito sério, é extremamente sério o que a gente tá falando. A gente brinca às vezes aqui um pouquinho, até pra a conversa ficar leve. A ideia nossa é entretenimento junto com informação consistente. Mas tem uma pessoa ali em dor. E essa pessoa que tá sofrendo no ambiente de trabalho, ela tá indo pra casa e ela tá acabando com a família dela também. Então tem consequências gravíssimas, a gente precisa cuidar do povo. O que a pessoa precisa se preparar num ambiente tão inóspito assim? O que é importante ela ter, ela buscar um médico? Orienta a gente, por gentileza. É importante, sem dúvidas, primeiro passar por uma consulta de um profissional da área, né? Seja um psicólogo, e aí o psicólogo, se entender que é pertinente, vai encaminhar para um psiquiatra. E a partir de então, começar até a se tratar. Mas mesmo estando em tratamento, ainda trabalhando lá no banco A, B, C, G, né, S, Z, seja lá qual for, né? Ele pode procurar um escritório especializado, sem dúvidas, e levar os laudos médicos que tiver. Se já tiver tido algum afastamento, seja pela INSS ou não, algum atestado médico que tenha apresentado, um relatório do psicológico ou do psiquiatra que o acompanhe também é importante. Tem casos onde o empregado ele já faz uso até mesmo de medicamentos controlados. Então, a receita do medicamento controlado, junto com as notas que comprovam que efetivamente ele comprou aquele remédio. Okay. Tudo isso a gente pode juntar como documentos probatórios, que de fato ele está passando por aquele momento delicado de saúde, né? Mas ainda assim, vai precisar passar por uma perícia na Justiça do Trabalho. Okay. O juiz de trabalho vai nomear um juiz, uma pessoa imparcial, para que possa realizar uma perícia médica e dizer lá para o juiz que não tem esse conhecimento técnico. Olha, realmente ele está doente por causa do trabalho. Então ele vai dizer, não, ele não está doente por causa do trabalho. Ou então ele ainda pode dizer, olha, ele está, é que a gente chama de concausa, ele está mais ou menos doente por causa do trabalho. O trabalho é um gatilho para ele ficar nessa situação. E aí também já teria o direito a uma eventual indenização. O que você recomenda? Tô no meu limite, tô para pedir demissão. Cara, eu vou pedir demissão, depois eu vou conversar lá com a doutora Mônica. Ou o contrário, deixa eu conversar primeiro com a doutora Mônica e entender qual
posição que eu devo ter? O que você prefere? O ideal sempre é o empregado procurar um advogado, né? Para ele poder realmente narrar bem a realidade dele. Porque a gente sabe que a gente vive num mundo hoje onde as pessoas precisam trabalhar. Sim, Né? demais. Então, eu nunca falo para um cliente meu, pede demissão. Eu não posso falar isso. Porque às vezes o cara, ele já tá tão mal psicologicamente que ele não consegue enxergar as consequências de um pedido de demissão naquele momento. Muito A bom. vida dele pode piorar mais ainda. Imagina, ele vai perder o plano de saúde, ele vai perder a fonte de renda. Então, pode ser pior para ele naquele momento. Então, realmente, o advogado, ele também tem que ter um lado psicológico na hora de fazer um atendimento dessa natureza. Muito Para bom. tentar pescar ali o que é o ideal que ele pode passar de recomendação. Muito bom, muito bom. Você tem que conversar com um especialista antes. Pode parecer que tem uma certa malícia. Não é, pessoal. A malícia vai depender daquilo que está no sentimento do coração da pessoa. Muitas vezes, deixa eu me preservar aqui, porque eu não posso ter um prejuízo. E eu me entreguei aqui, às vezes meses, anos, às vezes até mais do que uma década. Ó, tem um comentário aqui, não sei se a Gabriela me lembra ela, mas o nome é De Volta aos Cachos. Ó, botou assim, ó, no banco, eles escolhem o líder não pela competência de lidar com pessoas, mas quem entrega a meta a todo custo, inclusive da saúde dos funcionários. Triste demais. Não é só banco, né? Algumas outras empresas também. Muitas empresas de telemarketing. Isso aí também, infelizmente, é muito comum a gente ver os colaboradores sendo assediados. E empresas de telemarketing, eles ainda têm a questão que eles são proibidos de ir ao banheiro na hora que querem. Imagina! Meu Deus do céu, que horror que deve ser, né? Os caras têm pausa de banheiro, mas como assim? Mas eu vou ter vontade de ir ao banheiro só na hora daquela pausa e se eu tiver antes? Aí se o cara pede pra ir antes, aí é assediado moralmente. Não, mas tá indo agora. Não, mas agora tem que vender, tem que cobrar, tem... Imagina o psicológico de uma pessoa dessa. Além da saúde também, né? Imagina, a pessoa não pode ir ao banheiro quando quer, que é isso? Que coisa maluca. Bem maluca. Você pode trazer aqui, a gente tá quase acabando aqui, doutora. Ó, só avisar pros os empregadores que eu lembrei agora de um comentário da Gabriela, ela nunca perdeu. Se ela estiver diante de você, o juiz, Meu Deus. já pode começar a rezar, porque já era. Doutora. Olha, eu gostaria muito de trazer esse dado que eu nunca perdi, mas não, infelizmente não, né? Direito não é uma ciência exata. Às vezes a gente chega lá com um processo que tá lindo, maravilhoso, bem instruído, foi bem conduzido. Mas aí a justiça decide de forma diferente, acontece, né? Então, infelizmente, eu não posso dar 100% de dizer que em 100% dos casos eu vou ter êxito. Muito bem, 99. Tomara, se for 99, já tô satisfeita. Já tô satisfeita. Ai, doutora, muito bom, muito bom. Tá, ok, mas é muito bacana. Eu queria saber o seguinte, se empregadores tiverem interesse de conversar contigo, porque eu acho que as empresas estão precisando de ajuda. Assim como o ser humano de uma forma geral, lógico que por detrás do CNPJ tem um CPF ou vários CPFs, né? Talvez esteja precisando de ajuda para a gente poder entender o momento, entender essa mudança, porque eu venho de uma época onde uma liderança mais firme era aceitável, talvez até desejável. E hoje em dia mudou, né? Hoje se valoriza muito o relacionamento, hoje a equipe está engajada, até então a equipe eu preciso ser duro porque ela tem que obedecer. Você está aberta para isso também? Claro. Já aconteceu isso? Já cansei de prestar consultoria para empresas também. Que bacana. Também, claro. Adorei ouvir isso aqui agora. Eu não posso prestar consultoria, por exemplo, para um banco, né? Se eu tenho um grande nicho de bancário processando os bancos, grandes bancos, inclusive os públicos, eu não posso. Não, até porque o Estatuto de Ética da OAB não me permite fazer isso. Obrigado, eu não posso, OAB. eu não posso. Não posso, né? Mas outras empresas, outros empresários, inclusive, já me procuraram e já prestei consultoria. E é importante, o empresário, ele precisa realmente ter essa mentalidade. A gente brinca, eu tenho vários amigos que são empresários e eles brincam, direito de trabalho, vai acabar com isso. Pra que isso? Pois é, mas a lei existe e ela tá ali para ser cumprida. Então, se o empresário ele não se prevenir, uma hora a conta vai chegar. E essa conta pode ser alta. E chegar num patamar onde até mesmo leva uma empresa à falência. Olha só. E isso é verdade, isso não é brincadeira. Semana passada saiu uma notícia nas grandes mídias que um casal estava embarcando para o exterior e foram presos pela Polícia Federal no aeroporto em virtude de uma dívida de R$500 mil.
processo trabalhista. Porra. Imagina você sem pedido de embarcar nas tuas férias, no seu momento de lazer, porque você está devendo 500 mil. Tiveram o passaporte apreendido. Isso é uma medida utilizada hoje na Justiça do Trabalho. Mas pode, no Brasil, você pode prender ou Não limitar... foram presos, tiveram os passaportes apreendidos. Sim, mas você está limitando o direito de ir e vir, que é um direito... como é que a gente fala? Se eu não me engano, tá no artigo 5º, não tá? Constitucional, o direito de ir e vir, sim, é um direito Tá constitucional. ligado à questão da dignidade humana? Sim, sim. Isso é permitido por lei? Muitos juízes estão, sim, definindo essa medida que a gente chama de medida atípica, né? Medida forçada, enfim, de apreender passaporte. Você imagina só, Leonardo, o cara tá ali, o cara trabalhou de forma irregular, teve os direitos sonegados, tem o direito a ser indenizado, nesse caso, nesse processo específico, era um montante que chegava ali a 500 mil reais. Meu Deus! E aí, casal de ex-empregadoras ostentando, viajando, indo pra Europa. E aí? Pessoal, como é que fica? Parece que é brincadeira, mas tem muita gente que, inclusive, assim, é triste isso. É por isso que é bom de vez em quando você dar uma visitada num advogado do trabalho ou previdenciário. Tem muita empresa que você tá ali, é descontado, INSS, como é que fala? FGTS, só que muitas vezes não está sendo depositado no local certo. É difícil. É difícil. É difícil. Mas sabe que essa conversa contigo foi boa pra mim? Ah, que bom! Foi, porque você me trouxe uma percepção diferente do advogado trabalhista. Mais um que eu não gostava, já usei no passado. Não é hein? que eu não gostava. Primeiro, assim, a visão que eu tinha de. Eu tive dificuldade de te enxergar como advogado trabalhista. Porque normalmente eu imagino aquele cara com aquela gravata colorida, que não entende nada de moda, Ai, meu Deus! E essa doutora é super elegante, pessoal. Mas na verdade é o seguinte, porque na nossa conversa aqui, eu entendi mais o direito do trabalho como parceiro do que como inimigo da empresa. Porque se eu me adequo àquilo que é a legislação trabalhista, eu tô preservando meu time. E meu time é a essência do meu negócio. O que é um negócio se não uma reunião de pessoas com um determinado objetivo? Exatamente, é isso mesmo, é isso aí. Então eu não preciso ter você como minha inimiga, né? Deixa eu trazer você pro meu lado, deixa eu aprender. Que aí eu vou ter o meu time feliz, a gente vai estar rendendo, o pessoal vai estar saudável, trabalhando, ajuda o pessoal a construir dignidade e tem uma empresa forte também. Exatamente. Mas o caminho é esse, o empresário tem que enxergar dessa forma. Ele vai ganhar dinheiro quando ele tiver as pessoas trabalhando para ele. Os funcionários têm que ser amigo, não inimigo dele. Ele tem que entender isso. E claro, ele precisa respeitar as leis e ligado a isso, ter um pouco de próximo da equipe, né? Aquele, entre aspas, tem que ser um amigo também, o cara tem que estar junto, o cara tem que ser acolhedor, o cara tem que entender, o cara tem que ter jogo de cintura, sabe? Eu brinco muito lá no escritório e o pessoal usa muito essa minha frase quando entra um novo colaborador. Eu falo assim, olha só, se você acordar um dia, tu não quiser vir trabalhar, porque tu encheu a cara no dia anterior, não tem problema, tu pode me ligar e falar, doutora, eu não vou hoje não, vou chegar mais tarde, porque eu enchi a cara ontem, tô de ressaca e não vai dar. Mas não inventa, não mata um parente, não me coloca um atestado, porque aí se eu descobrir, o negócio vai ficar feio. Vai ficar feio. Tem esse lado também, pessoal. Atestado falso da justa causa, hein? Cuidado, hein? Cuidado, isso é sério. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura também. Sabe? O cara produz, o cara é bom funcionário. O que tem se o cara não for? O cara bebeu, deixa ele beber também, é a vida dele. Não tá legal naquele dia, tá tudo certo. Tem que ter essa flexibilidade. Não dá mais pra ser aquele empresário cara fechado e carrancudo que não aceita nada. O mundo mudou, o mundo mudou. É por aí. Doutora, a gente precisa terminar aqui. Quero agradecer demais, muito bom. Você quer deixar alguma palavra final e seus contatos, por gentileza? Bom, quero deixar, na verdade, primeiro meu agradecimento, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. A gente que agradece, muito bom. Eu quero também aproveitar para parabenizar meus nobres colegas advogados, que dia 11, agora domingo, é dia do advogado! Cuidado, hein, pessoal, com os advogados! Nós que somos essenciais à justiça. Sem dúvida. Parabéns aos nobres colegas, essa profissão tão desgastante. Enfim, mas é maravilhosa. Eu amo direito, então não vou ficar falando muito aqui, não, porque meu tempo tá acabando, tá? Então, obrigada. Contato a página do escritório lá no Instagram, @FFA_advogados. Lá
consegue ser direcionado para qual sede você quiser fazer um contato, se quiser tirar uma dúvida, se quiser trabalhar conosco também. Garanto que é um ambiente bem legal de trabalhar, nada de assédio, viu, pessoal? A gente tem muito cuidado com isso. E é isso, obrigada mais uma vez. Mônica, obrigado demais, parabéns pelo trabalho. Mandar um abraço para os meus amigos advogados, tenho vários. Para quem não sabe, o Brasil, quando a gente fala de a quantidade de um profissional em relação à população, o Brasil é o país que tem o maior número de advogados do mundo! Galera, o Brasil é fera. De médicos, nós somos o segundo do mundo. Você acredita nisso? Pois é. É isso mesmo. Parece que não, né? Pois é, advogados, nós somos o primeiro do mundo. Então, um abraço para os nossos queridos advogados, tantos amigos que eu tenho. Eu sou bacharel em Direito. Fez a prova da ordem, não? Não, na verdade, eu peguei em troca de um trabalho que eu fiz um trabalho e a faculdade me falou assim, você quer o curso em troca? Quero. Então, você está 8 anos contratado, eu vou te dar o curso. Eu fiz, adorei. Mas eu falei, só até aqui tá bom demais. Chega. Mas Advogar gostei. não é fácil, não. E vou falar, hein? As escolas que ensinam direito constitucional e direito administrativo, parabéns! E as demais que não ensinam, deveriam ensinar. Eu sei que a carga é pesada, mas a gente precisa ensinar as crianças e jovens e adolescentes a viverem também. O mínimo precisam ter o conhecimento, com certeza, com certeza. A Gabriela mesmo, ó, mandou. O programa de hoje está incrível, assunto muito relevante. Faltou ela aqui do meu lado, aqui, ó. Que pena, que pena. Fica pra próxima. Volta, doutora! Volto com o maior prazer. Gostei demais. Ó, um dia eu vou pedir pra doutora vir aqui, a gente vai bater nas empresas, tudinho! Não me comprometa, Leonardo. Banco Não. A, B, C, D, E, F, G, H, I, ó, se prepare pra gente. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Meu Deus, meu Deus. Doutora, prazer imenso. Feliz de você estar aqui em Brasília. Que bom que o pessoal te recebeu bem aqui, a tua casa. Parabéns pelo trabalho, muito bacana. Muito bom mesmo. Obrigada, parabéns, obrigada. parabéns. E parabéns por fazer de um tema que às vezes é tão pesado, algo tão simples, tão leve de se conversar. Obrigada. E pela capacidade de mudar a minha percepção também, que isso é muito bacana. Tô falando da minha porque muita gente vai acabar mudando também. Isso aí. Tô com dificuldade pra despedir da doutora aqui, como é que eu faço? Acabou o tempo, pessoal. Acabou o tempo. Eu vou outra oportunidade. Não, já Olha, se despedir. Vou deixar você escolher o tema do próximo, tá bom? Vou deixar você escolher o tema. A gente vai se despedir aqui da doutora Mônica Marins, representando os advogados deste país. Porque quem vem na sequência é a nossa querida amiga a Bia Andrade. Ela é health coach, trem de nome bonito. E empresária na área da saúde e beleza. A gente vai estar falando sobre a questão da bariátrica. Você sabia que só antes da pandemia, só 5% das pessoas que faziam cirurgia bariátrica conseguiam manter-se por 3, 4, 5 anos no peso ideal? Pois é, a maioria volta ao peso, e a enorme maioria, na verdade, ultrapassa do peso que tinha anteriormente. Acredita nisso? 5%, só que depois da pandemia esse número caiu para 3%. 3% somente das pessoas que fazem cirurgia bariátrica conseguem se manter por 3, 4, 5, 10 anos no peso ideal. Olha que loucura! Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho com a Bia Andrade. Senhoras e senhores, nossa advogada, doutora Mônica Marins. Obrigado, querida. Obrigado. Obrigada. Já volto.